Olá! A segurança dos automóveis é um objetivo que as empresas do setor perseguem com afinco. A cada ano, pesquisas e estudos são desenvolvidos buscando aprimorar a segurança dos automóveis. E entre esses temas pesquisados está a suspensão veicular, que recebe um destaque acentuado. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Urbra Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de apresentar os nossos convidados, todos oriundos do mestrado de Engenharia de Materiais e Processos Sustentáveis. Quero dar as boas-vindas para o professor Dr. André Servieri, também dar as boas-vindas para o professor Luiz Carlos Gertz e para o mestrando Joy Tais. Sejam todos bem-vindos. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. Antes de pegar a estrada, o proprietário de um veículo deve revisar com atenção cada parte que comprometa o bom funcionamento do carro. Na lista estará a suspensão, sistema responsável pelo conforto e estabilidade do carro. São os seus componentes que amortecem o impacto das irregularidades do solo e auxiliam no equilíbrio das rodas. Ela é composta de vários elementos, né? Ela é um amortecedor, mola, balança, bucha de balança, pivô, terminal de direção. Ela é uma série de vários, é um conjunto de vários elementos, né? Que a gente tem esse aqui tem o amortecedor que fica aqui, ó, amortecedor, mola lá em cima, lá, mola, amortecedor, pivô aqui, ó, pivô, balança, bucha de balança. Aqui tem os braços de direção, ó. Isso aqui vai ser tudo substituído. Tem as balanças, as buchas de balança que a gente está trocando, ó. Isso aqui é de desgaste do tempo, né? Caso algum componente desse sistema esteja danificado, o carro manda os primeiros avisos ao motorista. Geralmente tem ruídos, por desgaste, né? Do nosso andar todo dia a dia, o nosso asfalto que não é muito bom, né? Aí ocorre vários desgastes de amortecedor, de bucha, de terminal de direção. Aí dá barulho, geralmente dá barulho, batida, dá rigido. O recomendado é que a cada 10 mil quilômetros se faça o check-up, pois se não houver substituição das peças desgastadas, graves acidentes podem ser provocados. Uma vez que a suspensão não esteja em perfeitas condições de segurança, o carro pode perder ali o controle, né? Olha, as condições adversas, elas estão presentes aí no dia a dia, né? Tempo, a pista irregular, buracos, mas isso também não tira a responsabilidade do proprietário ou do condutor da manutenção preventiva. Se ele sabe que existem pistas irregulares, mais um motivo para ele dirigir defensivamente, né? Cuidando dessas irregularidades aí para não ter elemento surpresa aí no acidente, né? É sim que eu ouvi um barulho estranho, principalmente de suspensão, que é meio perigoso, né? Procurar uma oficina, levar o carro a uma concessionária, fazer para ver se tá tudo certo, né? Eu quero começar essa nossa conversa perguntando para o professor Luiz Carlos Gertz. O carro é, na atualidade, um veículo seguro? E como o Brasil anda com essa questão da segurança dos veículos comparado com outros países? A gente pode dizer que andar de carro é seguro? Ou andar de avião é mais seguro? Como é que eu poderia dizer? Andar de avião é bem mais seguro, né? Com certeza o avião é o mais seguro que existe. Mas o carro brasileiro, ele é um carro seguro. Ele é um carro que ele obedece aos padrões internacionais, né, de segurança. O carro nacional, ele tem uma desvantagem, digamos, com relação ao carro americano, por exemplo, um carro menor. O carro nacional é menor. O padrão do carro, o carro médio brasileiro, ele é menor do que o carro americano. Então, o carro que é produzido aqui, ele é muito parecido com o carro que é produzido na Europa, por exemplo. Talvez lá tenha algumas barras laterais, né? Vão ter mais airbags laterais, mas na concepção estrutural ele é um carro seguro. Professor André, como o professor Gertz falou, digamos, algumas peças, alguns elementos que o nosso carro não tem, comparando com os carros europeus, isso se deve à questão financeira? Seria mais econômico? Principalmente acho que a questão financeira, né? Então, a gente tem carros lá que são melhor equipados, né, por um preço menor que os nossos aqui, né, principalmente a questão de imposto, né? Tem muito imposto. Então, acho que esse é o principal motivo, o fator.
E essa questão, eu queria perguntar para o Joy, essa questão do grande percentual de acidentes que nós temos no Brasil, isso tem alguma relação, digamos assim, com a questão mecânica ou isso é mais falha humana? Como é que vocês que são da área entendem esse processo? Certo. Existem estudos que apontam que a falha humana é primordial para um acidente, seja por um excesso de velocidade, muitas vezes, não obedecer uma legislação. Atrelado, muitas vezes, a não ter a manutenção preventiva adequada do veículo. Ah, isso é um dado interessante, né? Então, existem estudos já que mostram que os acidentes são causados, sim, pelos condutores, na sua grande maioria. Então, alguma falha que se teve, uma ultrapassagem em via que não pôde ter ultrapassagem, algo nesse sentido assim. Quer dizer que a revisão que as empresas sempre colocam, ela é importante que ela seja feita. Sim, sim. É muito importante porque alguns detalhes que podem não ser percebidos no dia a dia, no uso do veículo, em uma revisão preventiva tu consegue detectar e até substituir uma peça que porventura pode causar um defeito e um acidente. É mais ou menos idêntico à prevenção em relação à saúde. A gente precisa ir ao médico antes de ficar doente, mais ou menos isso. Pois é, mas como é que a gente pode explicar que o Brasil está em 4º lugar, quase campeão mundial, em acidentes de trânsito, numericamente falando? Isso quer dizer, é uma questão cultural nossa? Como é que vocês que lidam com as máquinas entendem essa questão cultural? Eu acho que tem a ver com a questão cultural, tem a ver com a questão de não respeitar os limites de velocidade, né? Então, no Brasil tem essa cultura de que não vai dar nada, de que pode exceder, não se respeita no que é estipulado por lei, né? Então, se existe um limite de velocidade, deve ser respeitado. E a gente sabe que isso não acontece. Então, esse também é um fator que faz com que ocorram muitos acidentes, né? Não se respeita o limite de velocidade, né? Na maioria das pessoas não respeitam esses limites que são impostos, né, pelas autoridades. Ou seja, o que as pesquisas apontam é que a falha humana é o grande responsável, ou seja, dirigir embriagado e tantas outras bobagens que o pessoal acaba fazendo, né? Mas tem mais 2 fatores importantes aí. Sim. Um deles é que a questão, a condição financeira, né, não existe dinheiro, ou pelo menos tem muita gente que tem carro andando que não tem condições de fazer a manutenção do carro. E o outro problema é a qualidade das pistas. Ah, sim, esse é um detalhe. Então, as pistas no Brasil, na média, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, tem estradas muito ruins. Então, a sinalização horizontal, que é a sinalização que fica no solo, ela é muito importante, principalmente para se dirigir à noite. E a gente tem várias estradas aqui que praticamente não tem mais marca nenhuma no chão, né? E isso contribui, né? Isso que é atrelado ainda que na grande maioria das rodovias são mãos simples, né? Então, ela contribui muito, diferente de uma mão dupla, que a segurança é total, não tem como ter uma colisão numa ultrapassagem, por exemplo. Perfeito. Que tu vai ter numa mão simples. E até o nosso transporte de cargas é muito feito também ainda por rodovias. O pessoal precisa andar muito, acaba adormecendo. Eu gostaria agora de focar especialmente no mestrado de Engenharia de Materiais e Produtos Sustentáveis. Quais são as principais áreas que vocês atuam no mestrado? Eu e o professor Cervelli, nós trabalhamos na engenharia mecânica e engenharia mecânica automotiva. Então, a gente tem um vínculo forte com essa área de carros. Explica para nós o que é engenharia mecânica automotiva. A engenharia mecânica automotiva é um curso que tem na UBRA, que a gente desenvolve durante o curso a habilidade dos alunos de projetar um automóvel. Então, a gente ensina a projetar suspensão, sistema de direção, chassis, trabalha com aerodinâmica. Então, esse é o objetivo do curso, é quando o aluno terminar o curso, ele entender muito bem como funciona um carro e conseguir projetar partes ou até um carro completo. E dentro, a gente trabalha com nessa parte automotiva, a gente também trabalha com medições mecânicas. Então, as medições mecânicas, elas estão relacionadas com a gente, através de sistemas de medição, registrar grandezas físicas, como velocidade, força, aceleração. Então, dentro do mestrado, o que a gente tenta fazer? A gente tenta trabalhar com automóveis e com medições. E isso, para conseguir essas medições que você comenta, obviamente entram sistemas computacionais, são utilizados. Sim, sistemas de aquisição de dados. Que conseguem medir detalhadamente. Isso. Então, a gente, por exemplo, no caso do trabalho do Joy, nós temos uma peça que é desenvolvida pela empresa que ele trabalha,
que a gente chama de uniball, de hold ends, na verdade ela é uma articulação, e essa articulação, o que nós estamos fazendo no trabalho dele? Nós estamos colando sensores para determinar como as forças se distribuem quando essa peça está trabalhando na suspensão. Pois é, é isso que eu queria colocar. O curso é extremamente prático e aplicável. Isso significa que deve ter interesse das empresas em fazer parcerias. Existem essas parcerias entre o curso e algumas empresas? Sim, a gente tem parcerias com várias empresas que nos procuram para tentar, principalmente na área de medições, né, para tentar entender como é que ou forças ou determinados carregamentos eles se distribuem ao longo das peças, ou eles chegam, por exemplo, no chassi de um carro, ou mesmo entender a distribuição de forças numa roda, na suspensão, e por aí vai, né? Então, a gente tem algumas parcerias nessas áreas, né? De tentar entender os fenômenos que acontecem no veículo, né? Através da utilização de sensores, de computadores, fazer aquisição de dados, né? Para que se consiga fazer o que? Se consiga entendendo melhor como é que se distribuem as forças, né? A gente consegue desenvolver de uma forma melhor, né, os produtos, né? Então, a gente precisa entender como é que funciona para a gente conseguir ter equipamentos ou produtos que durem mais tempo, né, tenham maior durabilidade e maior confiabilidade. Ou seja, o mestrado busca resolver alguns problemas que as empresas trazem. Perfeito. Isso é bacana e eu penso que é nessa direção que vai o teu projeto. E eu quero conversar sobre isso depois do intervalo. Antes, no entanto, nós vamos para o quadro Ciência em Foco. Depois do intervalo, a gente já volta. Olá a todos! O quadro de hoje fala sobre a utilização de micro-organismos para produzir substâncias químicas e foi baseado em notícia de Lee Sun-yup para a revista Scientific American. Os produtos que compramos e usamos no dia a dia, desde plásticos e tecidos a cosméticos e combustíveis, são produzidos geralmente a partir de substâncias químicas de vários tipos. E essas substâncias vêm de plantas que são alimentadas por combustíveis fósseis, que têm o formato de óleo, gás ou carvão. O que se defende aqui é que seria bem melhor para o clima e possivelmente para a economia global também, que a matéria-prima das indústrias fosse produzida a partir de organismos vivos e não a partir dos combustíveis fósseis. Isso porque, a longo prazo, micróbios têm o potencial para fazer materiais de custo reduzido com a mesma variedade que temos hoje. Dessa forma, ao invés de cavar para encontrar a matéria-prima de nossa vida moderna, nós a cultivaríamos em bioreatores gigantes cheios de micro-organismos vivos. Essa produção precisa competir com a produção química convencional, o que parece ser possível. Os avanços recentes da biologia sintética, da biologia de sistemas e da engenharia evolucionista possibilitam que os engenheiros metabólicos criem sistemas biológicos que manufaturam produtos químicos difíceis de produzir por meios convencionais e de alto custo. Numa demonstração recente, micróbios sofreram modificações para produzir uma substância biodegradável usada em suturas cirúrgicas, implantes e em materiais que produzem fármacos contra câncer e infecções. Há uma extensa variedade de produtos que podem ser feitos a partir de micro-organismos. Ao contrário dos combustíveis fósseis, esses produtos químicos feitos a partir de micróbios são indefinidamente renováveis e emitem relativamente pouco gás de efeito estufa. Em outras palavras, esses micróbios altamente desenvolvidos podem fazer coisas úteis em benefício da humanidade e do nosso ambiente. Bem, pessoal, por hoje é isso. Vejo vocês no próximo programa. O programa é Umbra Conhecimento e hoje nós estamos tratando do tema Pesquisa em Desenvolvimento de Suspensão Automotiva. Temos conosco o professor André Servieri, professor Luiz Carlos Gertz e o mestrando Joy Tais, do mestrado de Engenharia de Materiais e Processos Sustentáveis. Joy, eu gostaria que você conversasse, comentasse um pouco sobre o teu projeto de pesquisa que você desenvolve no mestrado. Bom, há algum tempo nós tivemos o contato de um parceiro que utiliza o componente em estudo. A gente estava tendo algumas dificuldades com pouco tempo de uso, as peças estavam estragando. Que peças exatamente? É essa peça que nós chamamos de uniball, que é um conjunto articulado.
Tá, Então, ok. Essa peça, qual é a importância dela no veículo? Ela faz a ligação na suspensão do veículo. Então, ela atua ligando a suspensão traseira à roda do veículo. Professor, qual é o papel da suspensão no veículo? Um automóvel ele se divide em duas partes. Ele tem um corpo e as rodas. Sim, isso. E o que une o corpo às rodas é a suspensão. Mais tecnicamente, a gente fala de massa suspensa e massa não suspensa. Então, Sim. o carro ele é uma espécie de uma salinha onde as pessoas sentam dentro e elas têm que estarem confortáveis e essa salinha se desloca. E Com as rodas? Com as rodas em contato com o solo. Então, para que tenha segurança, estabilidade, aderência e principalmente conforto, a suspensão vai ter um papel importante de não transmitir as cargas que entram nas rodas para dentro do corpo principal do carro. Então, a suspensão faz esse papel. Então, Ela vai amenizar buracos, etc. Exatamente. Então, se a gente andar numa carroça, né, a gente sente tudo. Né? Sim, então, sim. a carroça evoluiu para o carro e aí, entre as rodas e o corpo do carro, tem a suspensão. E essa era a questão que você estava comentando. Isso. Este componente é uma parte da suspensão do veículo. Neste caso, de um protótipo de competição. Isso. Não um veículo comercial. Perfeito. Então, a empresa ao qual eu trabalho, que é localizada em Porto Alegre, ela desenvolve componentes de suspensão e direção. Ou seja, ela fabrica peças. Fabrica peças para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores. Perfeito. Então, nós fomos chamados para poder auxiliar a entender o porquê que estavam acontecendo as falhas no produto, neste componente em questão. Perfeito. Então, nós iniciamos a empresa Viemar, a qual eu trabalho junto com a Ubra, a fazer um projeto de pesquisa para entender o porquê que estavam acontecendo essas falhas. E Que falhas eram essas, Joy? pouco tempo de uso, em alguns casos, uma fratura no componente. Esse componente aqui é o que nós estamos em estudo. Então, nós tínhamos falhas de ou pouco tempo de uso, ela já estava estragando, Perfeito. ou até, em alguns casos, uma ruptura, uma quebra da peça. Então, nós iniciamos um projeto de pesquisa entre a empresa e a universidade para entender, com o auxílio no ramo de medições mecânicas, que nós usamos os extensômetros, a entender os esforços que são aplicados neste componente. Professor André, essas pecinhas aqui, só me dá, por favor, isso, como é que chama isso aqui? Isso aqui são extensômetros de resistência elétrica. Na verdade, são... Qual é o papel que eles desempenham na pesquisa? Perfeito. Isso aqui são sensores que medem o que acontece na peça quando a gente aplica uma força. Eles vão ser colados, eles vão ser colados na peça. Em que e lugar, eles vão mais ou acompanhar. menos, da peça? Eles podem ser colados em qualquer parte da peça, tá? O que a gente escolhe é a região que tem maior deformação, né? Em que ela vai deformar mais. E esses sensores têm a capacidade de fazer o quê? De acompanhar essa deformação da peça e nos apresentar o resultado. Então, em função dessa deformação, a gente verifica se o componente é bem projetado ou mal projetado. Quer dizer, esses sensores, eles dizem o tamanho da batida, vamos dizer uma coisa assim? Eles dão quanto a estrutura vai aumentar de comprimento, entre aspas, né? Quando a gente aplicar uma força na estrutura. Né? sim. Então, como eles são colados na peça, eles acompanham esse movimento. Né? E eles vão gerar um sinal, então são sensores que colados na peça, eles vão gerar um sinal proporcional ao quanto modificar a superfície dessa peça. E com isso a gente consegue avaliar, né, o quanto bem projetado está aquele componente, e até conseguir fazer melhoras naquelas regiões de interesse. O que vocês descobriram agora com essa técnica fantástica aí, o que vocês descobriram em termos de projeção que você comentou? Bom, o que a gente consegue verificar aqui, né, e a ideia é verificar o quanto a gente pode, as modificações que a gente consegue fazer na peça a partir dessas informações que a gente coleta. O que a gente consegue verificar nesses primeiros testes que a gente fez, nessas pesquisas, é que o componente ele pode ser, as suas dimensões podem ser diminuídas, né? Ou seja, ele está superdimensionado. Ou seja, né? ele pode ser menor, em ele outras pode ser palavras. menor, né? Então a gente pode ter um ganho, né, em termos de peso, né, de custo do componente. Então, para a empresa isso é interessante porque ela consegue ter algo que comprove que aquele componente vai resistir àquele esforço que o veículo está submetido, né? Com o quê? Com dimensões menores. Isso é interessante, né? Em termos de custo, eu imagino, né? Sim.
e para desenvolvimento de projeto é importantíssimo, né? Porque tu tem que saber, né? Imagina a importância que tem saber como é que as forças se distribuem ao longo do componente, como é que elas vão deformar o componente, né? Como é que elas vão modificar a superfície do componente, é importantíssimo para a pessoa que está projetando, né? Para a empresa que está projetando, entender até a questão de geometria, né? Entender como é que a modificação de geometria que podem ser feitas a partir disso. Quer dizer, a partir desses dados, a gente pode reprojetar a peça. Exatamente. Onde ela precisa ser mais fortalecida ou mais diminuída. Como a gente conhece o material, a gente sabe o material que ela é feita, a gente sabe qual a carga que esse material vai resistir. Então, se a gente consegue medir com o carro na pista, a gente mede a força que está chegando naquela parte, a gente sabe qual é o coeficiente de segurança. Então, dá para dizer, não vai quebrar ou vai quebrar. Uma das conclusões que a gente chegou lá na análise que foi feita lá na pista, que o Joey falou que estava quebrando a peça, que a peça não estava quebrando por excesso de carga. Ela até estava tendo excesso de carga, mas é porque ela estava mal montada. Ela foi montada numa posição, digamos, inadequada. Então, a má montagem levou a uma falha. Então, o problema não foi a peça. Não foi a peça em si, mas o conjunto de... O problema foi a suspensão. Ou seja, colocar a peça de modo adequado é fundamental para que ela tenha resistência. Sim, com certeza. Ela tem essa peça trabalha com ela permite uma variação de ângulo. Então, se exceder esse ângulo, ela vai sofrer um carregamento que ela não foi projetada para receber. Ela vai tensionar e acabou. E como é que anda a tua pesquisa? Está quase no final em relação a esse projeto? Isso, então, o programa é composto por 2 anos. O primeiro ano foi a parte de bibliografia, de entender, então fez todo um estudo sobre matéria-prima, sobre formas de fabricação, sobre como o componente é submetido aos esforços, e agora a segunda etapa são os ensaios. Então, através dos ensaios, de novos ensaios que serão feitos no mestrado, a gente conseguir determinar qual a melhor geometria para os esforços que nós já sabemos que o produto é submetido. E também como colocar da maneira correta, né? Para que ele resista, não é verdade? Isso, na verdade, a empresa vai fornecer a peça, né? Então, aí, se a peça for montada por um engenheiro, se o projeto feito por um engenheiro vai funcionar bem. Se for feita por alguém que não tem um conhecimento adequado, digamos, pode dar alguma coisa errada, mas a culpa não é da peça. A gente já falou sobre outros programas onde a gente chega na mesma conclusão. A gente precisa trabalhar com gente especializada no assunto. Nós vamos agora para o quadro Dica de Saúde. Depois a gente volta para as considerações finais. A dica de saúde de hoje é a manutenção do filtro de cabine do veículo. O filtro de cabine ele deve ser revisado ou trocado a cada revisão do veículo. Deve ser trocado quando a sua vida útil já estiver em final, como este exemplo. Um novo, ele não tem sujeiras. E o filtro de cabine ele garante uma melhor qualidade do ar para o veículo. Por exemplo, pessoas que têm problemas respiratórios como asma, bronquite, vão acabar tendo um sistema agravado por conta do filtro estar criando ácaro ou estar criando fungo. A sujeira que vem da rua, quando filtrado, por exemplo, folhas e partes de, por exemplo, papel, quando é posto no para-brisa, que sai o particulado, todos os particulados que estão no ar, CO2, eles vão parar no filtro. Se o filtro for acumulando essa sujeira, não sendo trocado, ele vai acabar entupindo as tubulações do veículo, vai acabar criando fungo dentro das tubulações e a pessoa vai acabar se agravando o seu problema respiratório. Outra coisa que auxilia seria a limpeza com aditivos que é posto dentro do veículo no ar, mas essa limpeza deve ser feita somente por uma empresa especializada, já que os produtos têm que ser todos registrados pela Anvisa e liberados para garantir que a pessoa não vai ter problemas referente aos produtos químicos e não à qualidade do ar. O ar dentro do veículo ele pode ter sido da manutenção por 2 tipos de filtro, tanto de carvão ativado quanto o de poliéster, que é essa forma mais simples que a gente encontra hoje. O poliéster ele é mais barato, mais em conta e mais fácil de ser achado, mas é um filtro que ele só filtra particulados pesados, como partes de folhas e outras partículas maiores. Já o de carvão ativado, ele tem uma potência de filtragem maior, o que filtra particulados menores, até mesmo particulados de CO2 que vêm do ar da rua. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje.
O programa é Ulbra Conhecimento e nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professor André, qual é o seu recado final? Bom, eu gostaria de convidar as pessoas que têm interesse, né, os formados em engenharia mecânica automotiva, que gostariam de ver o que a gente faz aqui, né, que a gente faz no programa. As portas estão abertas, né, e vocês têm a possibilidade de verificar toda a gama de pesquisa que a gente faz nessa área automotiva. E quem tiver interesse em cursar com a gente também, a gente está aberto, né, a parcerias, aberto a empresas que queiram fazer pesquisa, né, que queiram trabalhar nessa área automotiva. Professor Gertz, o seu recado final? O Rio Grande do Sul hoje ele tem vários carros de competição. Ele tem um dos melhores carros de competição da América Latina. Esse carro tem o recorde de quase todas as pistas do Brasil. E esse carro tem essa qualidade porque tem engenharia nesse carro. Então o que acontece? Tem outras tem equipes, pesquisa, tem estudo. Tem um engenheiro mecânico que desenvolve essas coisas, desenvolve esses projetos. Então o que está acontecendo hoje? Tem várias outras equipes desenvolvendo carros, mas uma coisa que está cada vez mais óbvia, tem que ter gente da engenharia mecânica automotiva e cada vez mais tem que se utilizar, principalmente para a suspensão, engenheiros formados na área que sabem o que estão fazendo, para utilizar o produto certo, com um projeto certo para profissionalizar, né, a gente sair dessa condição amadora que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, Jó. E o teu recado final? Você convida a galera para seguir o teu exemplo? Exato. A Viamar acredita muito nessa aproximação com a universidade. Então, essa pesquisa, essa parceria com a Ulbra já vem de anos. Nós já desenvolvemos bastante tecnologia com a universidade e é fundamental que as empresas, em parceria com os seus profissionais que, por hora, estudam nas universidades, consigam ter esse relacionamento com as universidades e ter projetos de pesquisa, seja na própria graduação, mestrado ou até mesmo doutorado, porque isso enriquece muito a nossa indústria e com certeza traz bons frutos, produtos melhores, produtos com menor custo e que agregam muito mais ao uso do que os produtos feitos há um bom tempo atrás. Muito bem, muito obrigado pela presença dos colegas. A você agradecemos também a companhia. Um abraço e até a próxima semana.